Dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 30, meu Deus. Hoje é dia 10 do 12. 10 do 12 de 2015, uma quinta-feira, 23 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este curso, este encontro de estudos, diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e nós estamos no item 4, os bons espíritos. E diz o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Os resultados acima a que ele se refere é o item 3, o homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Quer dizer, o brasileiro, nesse aspecto, conseguiu distorcer tudo, né? Conseguiu desfazer aquilo que Kardec fez. Deixa eu escrever qual é o capítulo para Ju. Nesse aspecto das alegorias e das falsas interpretações, o brasileiro conseguiu realmente se superar, né? Como é que é? Ela faltava falando que teve uma cobra no seu programa que foi uma curva, que pudesse, já acabou de falar disso aí. Mas foi aí. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Caramba, ela não está conseguindo. Droga, né? Bom, vamos lá. É isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares
até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Vocês entenderam o que ele está falando aqui? Esse sentido especial é a evolução do espírito, é o grau de evolução do espírito. Isso é que dá ao espírito a maturidade do senso moral. E é isso que facilita a compreensão da doutrina. Sem esse grau de evolução, ele pode ser um doutor, um cientista, pode ser o que for, mas ele ainda não está maduro para entender. É engraçado isso, né? Não é, né? Porque dá para o Espiritismo ensina, explica bem isso daí, né? E você pode ser um espírito não evoluído ainda, né? E nascer numa família que tem condições de ser um doutor. Tem isso, você perdeu outro conhecimento, mas esse não. Então, mas é o interessante, olha. Se você pegar alguém explicando doutrina espírita, e esse cara tiver um currículo extenso, médico, professor, ou seja lá o que for, currículo extenso, acadêmico, extenso, e você pega um cara que não tenha nenhum tipo de formação acadêmica, falando de doutrina espírita, a quem a maioria vai ouvir? Ou a quem a maioria vai dar importância? Ao doutor. E Kardec fala que ninguém tem o direito de opinar sobre a doutrina espírita se não conhecê-la, nem para falar bem, nem para falar mal. Você só pode opinar sobre uma coisa se tiver conhecimento dela. E às vezes o sujeito tem formação acadêmica, mas ele não tem nem maturidade no senso moral e nem conhecimento da doutrina espírita para opinar. É interessante isso aí. É interessante, a maioria não entende isso. Quando você fala isso, a maioria não entende isso. Essa maturidade do senso moral é um espírito mais evoluído. Na realidade, não é que ele é mais evoluído, é no sentido de conhecimento de um modo geral. Ele amadurece em todos os campos do conhecimento, de tal maneira que quando a informação chega, fica fácil dele compreender. Enquanto que o outro, ele pode estar maduro numa área do conhecimento, mas em outras não. É muito interessante isso. Você precisa refletir a respeito, senão você não compreende. Você precisa estar aberto para entender essa diferença, senão você não entende. Porque a gente imagina que uma vez a inteligência desenvolvida, o resto é automático. Não é. Não é. Não é. Aliás, não é em sentido nenhum, porque a moral é uma necessidade em qualquer área da convivência humana. Em qualquer área da ciência também. Porque se o cientista for amoral ou imoral, ele vai desfazer tudo aquilo que ele faz como cientista, ele desfaz como pessoa. Não é verdade? Mas é muito interessante. Eu, quando li isso aqui pelas primeiras vezes, eu falei, caramba, coisa, é completamente o oposto do que a gente imagina. Né? A gente não tem, eu acho que o professor explica tão bem, é tão fácil dentro da nossa cabeça. Então, mas quando a pessoa tem a maturidade necessária. Se não tiver a maturidade necessária, você pode explicar, que a pessoa não vai entender, porque ela não tem a maturidade necessária, ela vai estar disperso o pensamento com outras preocupações, em outros campos da vida dela, em qualquer outro setor da vida dela, mas ela não vai estar atenta ou não vai ter a maturidade necessária para entender. Teve gente aqui formada em direito, uma advogada,
formado em direito, já tinha frequentado outras casas espíritas. Chegou aqui, quando eu falei que não havia vítima, ela, ó, foi embora, não concordou, foi embora. Não, a advogada. Advogada. A doutora não gostou. É advogada. A doutora. A médica também, né? Aquela que trabalha com a Renata também Não, ela achou que a gente estava falando mal de Jesus. Ela achou que a gente estava falando mal de Jesus, não era nada disso. A cabeça fechada. Não, ela chegou, quando nós estávamos fazendo a reunião, ela falou assim, mas eu pensei que vocês venerassem Jesus como as outras religiões. Eu falei, a gente tem o mesmo respeito que todas as outras religiões por ela, só nós não o entendemos como Deus. Ele é um homem comum como qualquer outro, apenas a única diferença, e a grande diferença, é que ele é um espírito superior. Essa é a grande diferença de Jesus. Mas como homem, ele foi um homem como qualquer outro aqui na Terra. Naquela aula também que você fala da criança ser arrastada, né? Pelo carro, pela porta do carro também. Ela tinha acabado de ter o filho, então ela não existe vítima, também essa daí também, a mesma, também achou demais. Não aceitou. Não aceita porque não está maduro para entender. Olha, não pode entender uma lei tão simples como a lei de causa e consequência. Ela já ligou aquela criança se fosse o filho dela, né? Tipo... Lei de causa e consequência. Ninguém está dizendo que o fato em si, estivesse certo. Mas a gente não pode entender aquela criança como uma vítima. Se entender ela como uma vítima, nós estamos partindo do pressuposto que Deus faz coisas erradas. Age aleatoriamente. Essa é a ideia católica. Que Deus age aleatoriamente. Ele age de conformidade com o humor dele. E não é assim, né? Existe uma lei que rege a vida. São um conjunto de leis, né? Que rege a vida. Esse conjunto de leis, ele é que diz o que vai, o que não vai, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Se essas leis não tiverem estabilidade, se elas agirem de conformidade com o gosto do freguês, então aí não tem, a lei não tem estabilidade, Deus não tem estabilidade, então ele não é Deus. Entendeu? É isso. E as pessoas precisam ter esse senso moral maduro para poder entender, não só entender, porque eles aqui, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Quando ele diz sentido, é o entendimento das suas premissas, dos seus princípios. Senão, não há como você conseguir aprender o conteúdo, né? E ele é de fácil entendimento, porque ele é claro, ele é objetivo, ele não deixa... Agora, quando você começa a mexer nas ideias que estão ligadas à religião, aí que pega. Porque a pessoa, ela tem ideia ligada àquela maneira de crer, e ela não quer sair daquela maneira de crer. Ela não quer, ela fechou a ideia ali. Quando você fecha uma ideia em cima de uma determinada coisa, pode esquecer. Acabou. Ela teria que continuar, né? Ser persistente, nem pode ficar com as coisas, nem começou, já desiste. Esse é o problema da grande maioria. Quando você fala de espiritismo para as pessoas, de espiritismo, não dessas coisas que fazem por aí. Quando você fala de espiritismo, se não tiver esse senso moral desenvolvido, pode esquecer. Por isso que não fica. Vem aí 2, 3 vezes, 4 vezes, vai embora. Vem uma vez, não volta mais. Não fica. Ou não quer compromisso, ou não quer responsabilidade, ou não tem o senso moral desenvolvido. Porque às vezes tem o senso moral desenvolvido, mas naquele momento não quer saber. Não quer compromisso. Isso aqui é um compromisso. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando a pessoa entende, tem facilidade de entender, ela automaticamente, ao entender, está assumindo um compromisso com ela mesma, com a sua própria consciência. E aí que pega. E uma boa parte das pessoas não querem esse compromisso. Não querem. Não, eu quero viver como eu estou. Tá bom para mim? Tá bom, deixa assim que tá bom.
Eu vou continuar tomando as minhas cachaças, fumando meu cigarro, cheirando meu pozinho, sei lá, tá cheio disso por aí hoje, né? Eu vou continuar e tá bom para mim. Uma pessoa que estudava conosco aqui, o Olímpio, uma pessoa muito querida da gente aqui, já desencarnou. Ele falou que em uma cidade próxima, aqui não vou dizer o nome para não criar nenhum tipo de compromisso, mas em uma cidade próxima de Jaú, era muito comum você ver empresários da cidade pequenininha, né? Ele, como conhecia todo mundo, dentista na cidade, ele via os caras fumando maconha no carro. Quer dizer, o cara é empresário. O empresário não é um tonto qualquer. O cara, para ser empresário, ele para ter um negócio próprio, ele tem que ter uma certa visão das coisas, ele tem que ter o senso empresarial, a visão empresarial, né? Quer dizer, o cara tem que ter uma certa esperteza, uma certa agilidade mental, que a maioria, uma boa parte, não tem, né? Então, não é um tonto qualquer. Esses caras fumam maconha. Em Franca, quando eu fazia a Praça de Franca, eu ouvi muitas vezes o pessoal dizer o seguinte: a maioria dos empresários de Franca, uma boa parte dos empresários, usava cocaína. Porque era tão dinâmica a coisa, que exigia tanto do cara, o cara tinha que trabalhar tantas horas por dia, que se ele não usasse algum aditivo, ele não conseguia desempenhar o papel dele. Imaginem vocês. Na medicina também tem bastante. Na medicina tem de monte. Tem de monte. A Juliana foi abordada por um médico quando estava na faculdade. O médico chegou, entrou, ela trabalhava na farmácia naquela época, e o médico falou: eu vim aqui pegar tal remédio assim, se vocês me derem, eu vou fazer um estrago aqui dentro. Teve que dar um remédio específico. E ele trabalhava, eu não lembro em que hospital é, depois ela pode até dizer para nós, mas era um desses hospitais famosos aí. Como é que é esse... bom, esses hospitais de luxo que tem lá em São Paulo, hospitais de rico, era um desses hospitais que ele trabalhava. Era um garoto, 28 anos, 27, 28 anos na época. Inteligentíssimo, só que é viciado na droga. Estava cuidando da minha sobrinha, falei, coloca o problema dele para ele desistir. Ele está cuidando dela também? Como carinho, tudo dizendo. Ele é louquinho. Usa tudo esse troço. É doido, e não. Então, quer dizer, vocês imaginem, uma pessoa como essa, que tem uma vida como essa, como é que ele vai dar ouvidos ou vai querer se comprometer com o conhecimento também? Não vai querer. Ele quer continuar levando a vida dele. Você vai preocupar, olha, esse médico está cuidando, não vai pensar bem, não tem como, né? Cuidando como? Você não cuidando inteiro. Ficou coisa, não faz nada. Não deu. Certamente não. Vamos nessa parte novamente para a gente entender bem. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Ou seja, a inteligência não está necessariamente ligada ao entendimento da doutrina. Uma inteligência mediana, sim, porque é necessário um certo grau de inteligência. Mas esse nível de inteligência, a gente pode dizer que todos os habitantes da Terra têm, viu? Isso que é o mais interessante. Esse nível de inteligência necessária para entender a doutrina, a maioria dos habitantes da Terra tem. E diz assim: não, pois vence homens de notória capacidade, ou seja, de uma inteligência elevada, que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque, a parte de qualquer maneira material da ciência, não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade no senso moral. Maturidade essa, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Aqui ele começa a dar uma certa
Explicação, tá vendo? O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Olha, é necessário experiência até para aceitar, entender e praticar a doutrina espírita. O cara conhece numa encarnação, passa a conhecer melhor numa segunda e vai praticar na terceira ou na quarta. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria, ele dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhes as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Legal essa passagem do Evangelho, né? Se a gente não estuda o Evangelho com a atenção necessária, isso aqui passa batido, viu? E é muito profundo isso aqui. É o Espiritismo botado em prática. É. Colocado em prática, porque ninguém vai se tornar santo porque é espírita, mas ele vai começar a perceber a importância de lutar contra as suas más tendências. E o que faz isso é o verdadeiro espírita. Ele está tentando combater as suas más tendências e, consequentemente, desencarna melhor. Não tem como. Ele não vai conseguir, ele vai sempre tentar, porque ele tem bastante fraqueza. Na realidade, é um espírito em evolução. Um espírito em evolução tem muito a aprender. Não é só a corrigir, a aprender. Então, ele pode corrigir aquilo que já sabe, que faz errado, mas como ele tem muito a aprender, ele sempre vai cometer equívocos. Então, não tem como o cara ser espírita e ser santo. É claro, ele vai aprender sempre. E por muitas encarnações. Essa pressa é só nossa, viu? É só nossa. Porque não tem que ter pressa. Nós temos que fazer nosso trabalho paulatina e progressivamente, continuamente. Por isso que Kardec fala que para estudar espiritismo, você tem que ter calma, perseverança e firmeza, decisão. Porque é isso que vai fazer com que a gente possa aprender a doutrina espírita na sua totalidade. Se a pessoa não tiver isso, tem gente que fala, não,
curso de espiritismo, 6 meses no máximo. 1 ano já é muito. Quanto tempo nós estamos no livro dos Espíritos, gente? 2012. 2013. Comecinho de 2013. Depois começou, né, de novo. Então. Pegamos o final, mas não terminou. Então, quer dizer, e a gente não acabou o livro ainda, e se vocês fizerem novamente, vocês vão entender de outra maneira, com mais maturidade ainda, com mais profundidade ainda. Quer dizer... Porque aquelas questões sem lá, né? Eu não vai dar faleceu. Eu já dei umas horas agora, umas 3 vezes ainda. Mas é legal. É legal isso aí. Eu estou há 13 anos nessa de estudar um livro atrás do outro e cada vez que a gente estuda, a gente vê coisa diferente. É porque a gente vive também diferente. Você junta a maturidade da própria existência, daquela existência, com a maturidade do pensamento, mais a maturidade no entendimento da doutrina. Junta tudo. Né? É normal que ela cause essa confusão que você falou. É normal. Mas quando você passa, você já passou dessa fase, você também já passou dessa fase. Você já passou para a fase da análise da ideia. Entendeu? Quando a gente chega na síntese da ideia, aí fim de papo, aí fim de conversa. Você vai saber que você está na síntese da ideia quando você conseguir explicar isso aqui. Entendeu? Aí você sabe que você está na síntese da ideia. Com facilidade. Explica com facilidade. Entendeu? Já está caminhando a passos largos. Não, na realidade não é bem caminhar a passos largos, mas o entendimento da matéria já está facilitado. Entendeu? Isso realmente leva 10, 15, 20 anos, leva tempo, porque você tem que amadurecer a ideia. E não adianta querer estudar de uma vez, 4, 5 horas num dia. Não resolve também. Cansa e não é produtivo. Então é aos poucos. Vive, estuda a doutrina espírita, vive mais um pouquinho. Estuda a doutrina espírita, vive mais um pouquinho. Estuda a doutrina espírita, vive mais um pouquinho. Aí você vai ajuntando as duas coisas, entendendo melhor. É que a gente vai vivenciando na vida da gente, a gente já vai pondo isso aqui em prazo, viver vendo, né, acontecer essas coisas. Exatamente. Você acaba percebendo que as coisas acontecem daquela maneira. Exatamente. Vamos lá, parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à borda do mar. O mar é o Lago de Genezaré, né? O Mar da Galileia, que ele está falando aqui, que é só esse que tem lá. Na realidade, não é um mar, é um grande lago. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E ele lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos. Cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. Os que têm ouvido de ouvir, os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. É interessante, né, que a gente observando isso, como Jesus falava para crianças, né? Ele, quando falava, acho que encarava as pessoas como crianças mesmo, né?
que você está dando ali o beabá, né, da vida espiritual, né? Beabá, como se fossem as primeiras letras da vida espiritual, né? Continuando. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim dá cento, e assim um dá 100, o outro 60, o outro 30 por ano. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 27. Esse último tem maturidade de senso moral. Não entendi? Esse último que tem maturidade de senso moral. Ele pode compreender aquilo que foi dito e colocar em prática, né? Porque, além de compreender, o mais importante é dar o testemunho através do exemplo. Isso é o mais importante. É o que Jesus fazia, né? A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto? Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes? Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. Desses, finalmente, para os quais essa instrução são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Agora vai começar as instruções dos Espíritos a respeito do assunto. E a primeira instrução tem por título O Dever. Está assinada por Lázaro. Foi dada esta instrução na cidade de Paris, em 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior,
o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos. Interessante essa afirmação dele, né? Sofrem todos pelos mesmos motivos. E quando ele fala todos, é todos. Não depende de ter dinheiro ou não, de ser bonito ou feio, gordo ou magro, alto ou baixo, né? Coisa que a gente faz diferença, né? Nós fazemos diferença. A fim de que cada um pese judiciosamente o mal que se pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. A virtude foi assinada por François Nicolas Madeleine, na cidade de Paris, em 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente
das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos, o que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração. Mas desde o momento que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Vamos anotar aqui superiores e inferiores para nós retomarmos na próxima. Hoje é dia 10/12/2015. Os católicos é católico. Estão indo atrás do espiritismo, mas não atrás do espiritismo. Atrás dessas curas, tipo essas operações espiritual, né? Tipo, lá em Rocaina, eles vão aonde tem, eles fazem a Jesus. Caravana, acho que em Franca também agora, né? Tem uma irmã que vai junto também. Eles vão bastante nesses lugares, né? Olha, e é muito, e os padres criticam muito isso, né? Eu já vi padre falando que tem católico que acende uma vela para Deus e uma pro diabo. Vão mesmo. Esse daí do Rio de Janeiro lá também escreve. Tinha em Dourado, né? Também vão mesmo, eles vão. Aí vão para esses lugares atrás daquilo. Eu inventei de falar assim. No dianteiro da cura, eu tenho que ter merecimento, Nossa Senhora Aparecida. Minha irmã não escuta, né? Porque ela fala que está indo atrás, mas não é. Se você ficar fazendo tudo bagunçado, tudo errado, tudo do jeito que ela está fazendo, não vai. Na realidade, quando o cara está numa batalha, ele atira para todo lado para ver se acerta alguma coisa, né? Quando a pessoa é atingida por uma doença grave, ela procura. Você fala para ela, toma criolina, que dá certo, o cara é capaz de tomar. E é nessa fraqueza, nesse momento de fraqueza, que essas igrejas neopentecostais entram. Nessa fraqueza. Quando o cara está fragilizado por falta de dinheiro, por falta de saúde, por falta de estabilidade emocional, por falta de estabilidade psíquica, por falta de estabilidade no casamento. Enfim, quando ele está fragilizado por alguma coisa, é ali que eles pegam. O objetivo deles a gente sabe qual é.
né? É aí que eles pegam. Agora, para as pessoas, se analisando as pessoas de um modo geral, tirando os parentes de lado, analisando a pessoa em si, você vai perceber que isso tem um objetivo só: fazer com que a pessoa aprenda. Tá vendo? Não é só o que você pensava. Tá vendo como a vida é diferente? A vida não é só o que você pensava. Tá vendo que existe bem em outros lugares? Que se pode fazer o bem de outras maneiras? Esse é o objetivo. Porque existem padres exorcistas que fazem o bem, né? Inclusive existem padres exorcistas que se comunicam, estão psicografando livros através de uma autora aí, que nós conhecemos do Clube do Livro, entendeu? Quer dizer, o bem não está relacionado com religião, o bem não está relacionado com rótulo religioso. O bem, ele existe em qualquer lugar. Em todo lugar onde houver alguém tentando fazer o bem, ali está a presença dos bons espíritos. A verdade, a realidade é essa, né? Agora, as pessoas é que dividem. Não, eu sou tal coisa, eu sou... Só para isso mesmo, que aqui em Jaú tem umas 4, 5 igrejas que faz a libertação, né? Antes era só e Araraquara que tinha, já está espalhado. A gente São Benedito toda segunda-feira. Na Matriz também está tendo essa. Mas o mais importante de tudo isso, mais importante, é mostrar para as pessoas que algo vai além da vida. Esse é o mais importante. Porque a vida em si, a vida aqui na matéria, tem muito pouca importância. O objetivo é, olha, existe uma vida além da morte. Algo vai sobreviver. Chame como você quiser. A alma, o que você quiser. Né? E isso que sobrevive também pode viver outra vez. Chame como você quiser. Encarnação, palingenesia, volta à vida, chame como você quiser. Não importa. É essa essência da ideia que as pessoas têm que entender. Já chegou o momento já. Não tem mais como o homem fugir disso. O homem está caminhando. Você percebe que as religiões estão afunilando. A gente tem essa ideia, essa visão, porque como a gente lida com essas verdades, a gente percebe que as ideias, as religiões estão se afunilando e elas mesmas estão sufocadas. Porque elas estão apegadas a princípios que, fatalmente, mais dia ou menos dias, elas vão ter que explicar. Olha, Galileu, ele viveu há 600, 700 anos atrás, mais ou menos, né? Precisou passar 600 anos para João Paulo II pedir desculpa para ele, porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol, em torno de si mesmo. A Igreja considerou o cara um herege. Quer dizer, não importa se vai passar 700 anos, 1000 anos, 2000 anos, mas vai chegar uma hora que a verdade vai se sobrepor a todos os interesses humanos, a todos os interesses da religião, aos interesses financeiros. Vai se sobrepor tudo isso. E não vai ter outro jeito. Ou você explica a verdade, ou a verdade te engole. Não tem como. Eu sei mais lá, porque a minha família é toda de lá, então eu vi um comentário, né? Então eu fico vendo gente que nasceu na igreja católica, 50 e tá indo, sabe? Não tem colégio de cura, mas estão indo. Não vão na sala de aula para estudar, ou fala de estudar o livro, né? Mas saber o que é espiritismo, mas eles estão indo atrás dessas. O fato é que chega um momento, quando soa o momento do espírito, não importa se é nessa encarnação, chega um momento que, soa o momento daquela pessoa. Chegou a sua hora. Aí a pessoa vai atrás. Aí eu não sou preocupado, eu tenho parentes que eu gostaria muito que estivessem estudando e tal. Né? Você pode estudando mesmo. Estudando com a gente aqui, entendeu? Porque tem essa possibilidade da internet, né? Isso abre um campo vastíssimo, né? Mas olha, inclusive para uma parente a mim, eu dei até um computador. Entendeu? Que disse que não tinha computador e por isso não podia fazer e tal. Aqui o computador. Então, não é o tempo.
Entendeu? Não há maturidade necessária. Está com a cabeça voltada para outras realidades, comprometida com outra maneira de viver, não quer o compromisso. Está perdendo uma oportunidade dele, né? Livre arbítrio. Se Deus criou essa lei e respeita essa lei, quem sou eu para ir contra? Então, ela não entrou? Já entrou sim, já participou algumas vezes, sim, já participou, sabe como é, mas não quer o compromisso. Aí que pega. Sabe, a pessoa quer ter o tempo livre de maneira integral, para fazer o que ela quiser. Aí se pergunta assim, o que você fez? Nada. E é assim que acontece. Porque a pessoa, ela quer o tempo livre, na realidade, é para não fazer nada mesmo. Quando a pessoa desencarna, ela percebe o quanto ela deixou de produzir. Ela poderia ter produzido e deixou de produzir. É por isso que os espíritos ensinam que a gente não responde só pelo mal que fez, mas responde também pelo bem que deixou de fazer. Porque você pode fazer muito bem, viu? Apenas do estudo da doutrina espírita. Só do estudo, porque você, através do estudo, você adquire um conhecimento, esse conhecimento muda o seu comportamento, e a mudança do comportamento já é melhor do mundo. A pessoa fala assim, eu não consigo mudar o mundo sozinho. Consegue. Se você consegue mudar você para melhor, você mudou o mundo para melhor. Consegue sim. Nós somos partícipes do mundo. Cada um de nós é um participante do mundo. Se cada um, sozinho, isoladamente, mudar para melhor, o mundo muda para melhor. Então, olha o quanto a gente pode fazer apenas mudando o próprio comportamento. Não precisa ser muito, não, porque ninguém muda muito numa encarnação. Entendeu? Mas apenas um pouquinho. Por exemplo, você melhorou muito o mundo, deixou de fumar. Sabe quanto você deixou de lançar de impureza no ar nesses 2 anos? Muito. E fora que você deixou de lançar contra você mesmo. Quer dizer, olha que você já montou o mundo para melhor. Não é? Isso fora outras coisas, no sentido moral, do conhecimento, das atitudes, da palavra, da maneira de se relacionar com as pessoas. Tudo muda, e muda para muito melhor. Então, a pessoa, quando desencarna, ela se defronta com essa realidade. E é pior que isso, porque a realidade da vida espiritual vai além do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente pode entender do que os espíritos superiores nos ensinaram. Vai muito além. Porque as possibilidades do espírito são muito grandes. Muito grandes. Então, quando nós nos defrontarmos com essa realidade, aí que a gente vai entender perfeitamente o que os espíritos queriam ensinar. Entendeu? Porque a realidade da vida espiritual, ela é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Por isso que os espíritos, quando desencarnam e se defrontam com essa realidade, elas entendem a razão de ser justa, de ser boa, de ser honesta, de ser trabalhadora, de agir corretamente. Está vendo o que você está perdendo? Ela mesma diz para ela, está vendo o que você está perdendo? Está vendo aquele lá feliz, ó, fazendo o que quer, indo para onde quer e tal. E você presa numa situação que você não precisava mais estar presa naquela situação. É coisa... Depois que desencarna é que o bicho pega. Enquanto está aqui, tudo bem. A coisa não pega muito, não. O pessoal acha que sofre aqui? Verdade, não sofre, não. Não sofre. Hoje, de manhã, a Luciana levantou. Não sei se ela foi buscar pão. O que ela foi fazer? Eu sei que ela abriu a porta e tomou um susto. Se defrontou, chovia, umas 7 horas da manhã. Estava chovendo bastante. E ela se de cara com um sujeito deitado na porta de casa. Na porta a porta que dá para a rua é como se fosse uma porta de sala. A porta que dá para a rua é fechada mesmo. Eu fiz dessa maneira porque eu viajava, então deixei bem fechada para proteger elas em casa. Ela abriu de cara com o sujeito. Começou a conversar com o cara. Eu estava na cozinha, comecei a ver ela conversar. Falei, o que será que ela está conversando, né? Aí o cara, um garoto, uns 18, 20 anos, mais ou menos, reclamando que estava com frio e com fome. Ele estava encolhidinho no cantinho lá,
para não tomar chuva, né? Estava com frio e com fome. Aí a Juliana Sheila entrou e tal, falei, não, esquenta aí uma caneca bem quentinha, uma caneca de café com leite, faz um pãozinho na chapa, alguma coisa, tinha um pão, que ela tinha comprado um pão doce, dá para ele também. Arruma um cobertor, alguma coisa, dá para ele, né? Aí ele se levantou, foi sentar um pouco mais para lá, debaixo da marquise, né? Sentou para lá e comeu. Eu vi uma outra pessoa vindo trazer alguma coisa para ele também. E a gente fica imaginando aquela pessoa ali, um jovem, um garoto, 18, 20 anos de idade. Do ponto de vista dos encarnados, aquilo é uma judiação. Aquilo é é uma injustiça. E do ponto de vista humano, é realmente uma injustiça. Porque ninguém merece estar jogado na rua, passando fome, passando frio, sem um abrigo, sendo que nosso país é tão rico. Desse ponto de vista, é realmente uma injustiça. Mas do ponto de vista da vida em si, da vida, não da existência, da vida, é perfeitamente justo. O Criador sabe o que faz e, melhor de tudo, ele não está sofrendo, porque ele certamente estaria sofrendo muito mais, infinitamente mais, se tivesse sem corpo físico. Infinitamente mais. O que não nos desobriga de dar o alimento, de dar a roupa, o agasalho, enfim. O que a gente puder fazer para minorar esse sofrimento é nossa obrigação. É uma opção dele, né? Não é opção. Às vezes não é. Tem muitos assim, tá? Tem, mas às vezes não é opção. Às vezes não é opção. Às vezes está jogado na rua por circunstância mesmo. Entendeu? Não digo o que seja, eu não conheço a vida dele, né? Mas o fato é que ali está se cumprindo a lei de Deus e o melhor, ele está numa situação em que ele está sofrendo muito menos, infinitamente menos, do que se tivesse sem corpo físico. Essa é a visão que o espírita, pelo conhecimento da doutrina espírita, tem, e essa é a realidade. Porque muitos pedem, imploram, né, a volta na carne e no corpo para parar de sofrer. Para parar de sofrer. Porque lá não tem o sono, lá não tem como dissimular. A pessoa é o que é e fica à vista de todos, para todos verem, indistintamente. E o sofrimento não dá trégua. A consciência não dá trégua. Porque ele vê suas vítimas, aquilo contra quem ele fez alguma coisa, contra quem ele roubou, contra quem ele mentiu, contra quem ele prejudicou. Enfim, tudo que ele fez está na cara dele. O corpo chega a ser um refúgio para o espírito, onde ele adormece, vamos dizer assim, a sua consciência, estando no corpo. Então, desencarnar é o que é a parte complicada. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito por esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Queira a tua misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a termos a coragem e as forças necessárias para honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.